naquela noite, dormi pensando em apenas um número de telefone. Na manhã seguinte, fiz uma ligação. Quando ela abriu a porta e viu quem estava do outro lado, ela ficou em choque. Quero que você entenda como foi ouvir isso. Não de um estranho, não de uma pessoa com quem eu tivesse briga antiga, rancor construído, história complicada. De dentro dessa boca saiu essa frase, e essa boca era a mesma que eu tinha ensinado a pronunciar as primeiras palavras. Mãe. 2 sílabas que, quando vieram pela primeira vez, fizeram meu peito explodir de alegria. 41 anos separam uma mãe do velha inútil. Não são muitos, na escala da história, mas são uma vida inteira na escala de uma pessoa. Não gritei. Não era estratégia. Não ainda. Era só que as palavras não vieram. Elas ficaram represadas em algum lugar entre o estômago e a garganta, e o que sobrou foi apenas aquela clareza estranha, quase clínica, de quem está registrando um evento para usar mais tarde. Abaixei devagar. Os meus joelhos protestaram. Sempre protestam quando o tempo fecha, resquício de uma queda na escola há uns 6 anos, quando tropecei num degrau da escada externa num dia de chuva exatamente assim. Mas abaixei. Peguei o cardigan que tinha rolado para perto do ralo. A blusa de malha vinho escura que ela tinha enfiado de qualquer jeito. A calça de tecido que o Argemiro tinha escolhido comigo numa liquidação de fim de ano. Recolhi cada peça do chão molhado como quem está guardando provas. Porque, embora eu ainda não soubesse ao certo o que eu faria com elas, alguma parte de mim já sabia que aquelas peças não eram só roupas. Eram testemunhas. Dobrei cada uma com cuidado. Coloquei dentro da mala. Fechei o zíper devagar, sem pressa. Como quem diz, eu tenho tempo, eu tenho muito tempo. Ouvi a porta se fechar atrás de mim sem que ela olhasse para trás. Fiquei parada na calçada molhada por um tempo que não sei calcular. A garoa paulistana daquele tipo que não se decide. Não é chuva de verdade, não é névoa. Molhava meu cabelo aos poucos. O cheiro de asfalto úmido e terra de jardim misturado me lembrou de uma tarde de domingo de 40 anos atrás, quando o Argemiro e eu pintamos o muro externo dessa mesma casa pela primeira vez. Éramos novos. A casa era nova. Tudo estava sendo construído, e nós não sabíamos ainda o peso do que estávamos erguendo. Pensei nele naquele momento, no Argemiro, nas mãos dele, calejadas como as minhas, segurando o rolo de pintura, no cheiro de tinta látex que ficou na roupa por dias, no café com leite que tomamos sentados no degrau da porta depois, cansados e satisfeitos, olhando para o muro branco e pensando que havíamos feito algo bonito e duradouro. Você não viu isso acontecer, Argemiro. Não sei se foi bondade ou crueldade do destino. Mas eu estava vendo, e eu ia me lembrar de tudo. Preciso voltar um pouco, porque você merece entender como chegamos nessa calçada. Esse tipo de noite não cai do céu de repente. Ela é construída, tijolo por tijolo de silêncio e concessão, até que um dia a estrutura não aguenta mais e desmorona sobre você. A Viviane e o Fábio tinham se mudado para a minha casa 8 meses antes. A ideia, quando proposta, veio embrulhada em cuidado e preocupação. Eu tinha completado 67 anos, estava morando sozinha desde a morte do Argemiro, e a Viviane disse, com aquele tom que eu já deveria ter aprendido a reconhecer como o tom que ela usa quando quer alguma coisa, que ficava com o coração apertado, me imaginando só naquela casa grande. Mãe, a casa é enorme para uma pessoa só, e eu fico preocupada com você. E se você cair? E se passar mal? Engoli aquilo. Engoli porque era minha filha. Engoli porque tinha saudade de ter gente em casa. Engoli porque o silêncio da sala às 7 da noite, sem o barulho do noticiário que o Argemiro sempre ligava no volume alto demais, tinha se tornado pesado de um jeito que eu não sabia como descrever. Aprendi cedo, como professora, que as perguntas que parecem expressão de amor muitas vezes são expressão de necessidade. Só que demorei demais para aplicar essa lição dentro de casa. Eles vieram com as malas, com o cachorro que eu não queria, mas aceitei, com os hábitos que eu não conhecia, mas aprendi a contornar. O Fábio que tomava banho de 40 minutos e deixava o banheiro com cheiro de colônia cara e enjoativa que ficava impregnada no ar por horas. A Viviane que não lavava a louça imediatamente depois de usar porque vai lavar de uma vez só, mais eficiente.
O cachorro que usou o canto do meu corredor como banheiro particular nos primeiros 3 meses, até que eu disse, em voz firme, que ia colocar o animal para fora se não treinassem. Pequenas coisas, o tipo de coisa que sozinha não significa nada. Juntas, compõem um retrato. Fui ocupando menos espaço aos poucos. Não por ordem deles, não inicialmente. Pela lógica silenciosa de quem foi ensinada que amor se demonstra com sacrifício. Passei a cozinhar o que eles gostavam. Passei a dormir mais cedo, porque o som da televisão me acordava, e era mais fácil recolher do que pedir para abaixar o volume. Passei a comer o que sobrava depois que eles se serviam, na cozinha, de pé, porque a mesa de jantar tinha virado a mesa de trabalho do Fábio. E eu engolia a seco, sempre a seco. Há uma coisa que a maioria das pessoas não entende sobre ser invisível dentro da própria casa. Não é que te ignoram com violência. É pior. É que simplesmente param de incluir você nos cálculos. Você se torna parte do mobiliário. Uma poltrona, um abajur, algo que está lá, que não causa problemas, que não precisa ser consultado. O Fábio passava por mim na cozinha sem dizer bom dia há 3 meses. Não era hostilidade declarada. Era simplesmente que eu não existia no campo de atenção dele. A Viviane era mais sofisticada. Ela ainda me chamava de mãe. Ainda me dava beijo de chegada quando chegava. Mas o beijo tinha mudado de textura. Era o tipo de beijo que uma pessoa dá numa obrigação social, rápido, sem contato real, a bochecha mal roçando a minha. E quando eu tentava conversar de verdade sobre o Argemiro, sobre o passado, sobre qualquer coisa que não fosse logística doméstica, ela olhava para o celular enquanto respondia. Mas eu ainda tentava. Professora de história tem isso. Acredita que as pessoas aprendem, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. Naquela noite específica, eu tinha voltado do mercado às 6:30 da tarde. A lista era pequena. Frutas da época porque o médico tinha recomendado mais vitamina C. Pão, de forma sem casca, porque o Fábio tinha dito, numa das raras refeições que fizemos juntos, que não gostava da casca e deixava sempre no prato. Iogurte grego, porque a Viviane comia todo dia às 7 da manhã e tinha acabado na geladeira. R$ 43 gastos com dinheiro da minha aposentadoria, que era de R$ 3.200 mensais. Resultado de 38 anos na rede estadual, carreira completa, progressões todas dentro do prazo. Dinheiro que eu usava, em grande parte, para cobrir despesas dessa casa onde eu morava como hóspede. Entrei pela porta dos fundos, que é a que fica perto da cozinha. Ouvi vozes antes de chegar lá. O Fábio falava baixo, mas tenso. Esse tipo de tensão que faz a voz ficar monótona, sem variação, como quem está se concentrando para não perder o controle. Escutei fragmentos enquanto guardava as compras. Prazo vencido. Última notificação. Garantia do imóvel. Não entendi o contexto. Não tentei entender mais do que ouvi. Mas alguma coisa se contraiu no meu estômago. O instinto de 40 anos, lendo situações de sala de aula, onde você aprende a detectar crise antes dela se declarar. Terminei de guardar as frutas. Entrei na sala. Está tudo bem? Perguntei. Simplesmente. Sem segundo sentido, sem investigação. A pergunta mais natural do mundo de uma pessoa que mora com outra e houve tensão no ar. A Viviane virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela com tanta clareza. Tinha visto versões menores, às vezes, quando ela achava que eu não estava olhando. Mas naquele momento, ela não se deu ao trabalho de esconder. Era desprezo, não raiva. Raiva ainda teria algo humano, algo que reconhece que a outra pessoa existe como pessoa. Era desprezo, o tipo de olhar que reservamos para obstáculos. Você não tem nada a ver com isso. Para de meter o nariz onde não é chamada. Respirei fundo. Tentei a abordagem razoável, porque sou professora e acredito na conversa direta. Viviane, essa é minha casa. Se tem algum assunto sobre ela, eu tenho o direito de saber. Sua casa? Ela repetiu a palavra como se tivesse um sabor ruim. Você acha que essa casa ainda é sua, mãe? Você não paga nada aqui, não produz nada. Fica atrapalhando a minha vida e ainda quer opinar? Fiz silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, porque precisei de um segundo para processar o que tinha escutado. 38 anos ensinando adolescentes me deram a habilidade de pausar antes de reagir. Nem sempre isso é uma virtude.
Às vezes, é só o hábito de quem aprendeu a não explodir porque havia 25 crianças observando. Eu paguei o condomínio nos últimos 3 meses, disse com calma. Porque vocês me pediram e eu ajudei. Eu cozinho para essa casa há 8 meses. Eu lavo, limpo, organizo. E essa casa foi construída pelo suor do meu marido e pelo meu. Eu tenho a escritura. O Fábio estava de costas para a janela, o celular na mão, os olhos abaixados. Não disse uma palavra. Nem para defender a Viviane, nem para me defender, nem para defender qualquer versão da realidade. Ficou olhando para a tela como se o chão pudesse afundar sem que ele precisasse se pronunciar sobre isso. Isso me disse mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. A Viviane foi até o quarto. Ouvi o guarda-roupa abrir e fechar. Ouvi o zíper de uma mala. Quando ela voltou para a sala, tinha a minha mala pequena de bordo vinho na mão. Minha mala, que ficava no alto do guarda-roupa do quarto que eu ocupava, que ela foi lá buscar sem me avisar, sem me perguntar, com a naturalidade de quem tem autoridade sobre o espaço. Tinha roupas enfiadas dentro, de qualquer jeito, amassadas. Vi uma blusa dobrada ao meio no sentido errado. Vi a calça de tecido enrolada. Ela tinha entrado no meu quarto, aberto as minhas gavetas, pego as minhas coisas e enfiado dentro da mala como quem descarta. Jogou no corredor. Abriu a porta da rua. Sai daqui. E a mala bateu no chão molhado da calçada com aquele som que eu nunca vou conseguir descrever direito. Olhei para ela durante um segundo que pareceu mais longo do que era. Vi a linha da mandíbula dela, tensa. Vi os olhos dela. Olhos que eu conheço desde que eram 2 pontinhos escuros numa foto de ultrassom preto e branco, que eu carregava dentro da carteira e mostrava para todo mundo que ficasse parado tempo suficiente para ouvir. Olhos que eu aprendi a ler em todas as suas variações ao longo de 41 anos. Esses olhos não tinham arrependimento, tinham determinação. A determinação de quem tomou uma decisão e não quer ser interrompido pela realidade dos fatos. Olhei para o Fábio. Ele tinha finalmente levantado os olhos do celular. Me olhou por 2 segundos. E então desviou o olhar para a janela. O perfil dele sob a luz fria do apartamento. O terno ligeiramente amassado nos ombros. O passo atrás que deu como se quisesse se desassociar fisicamente do que estava acontecendo. A covardia tem uma postura muito específica. Aprendi a reconhecer. Olhei para a porta da minha própria casa e abaixei devagar. Recolhi cada peça do chão molhado com calma. Com toda a calma de que sou capaz, que é considerável, porque aprendi a cultivar calma como estratégia de sobrevivência em sala de aula com 35 adolescentes e nas reuniões de conselho onde os outros professores gritavam e eu tomava notas. Dobrei cada peça. Coloquei de volta na mala. Fechei o zíper. Sem pressa. A Viviane fechou a porta sem olhar para trás. Fiquei parada na calçada molhada. A garoa continuava. O cheiro de terra úmida e asfalto. Um gato passando do outro lado da rua. O barulho distante de uma buzina lá no fundo da avenida. Não chorei. Senti aquela coisa estranha que só consigo chamar de clareza. Como quando você passa anos tentando resolver um problema de álgebra e de repente enxerga a equação completa e entende onde estava o erro. Não é alegria, não é alívio. É só o reconhecimento de uma verdade que estava lá o tempo todo, esperando que você parasse de desviar o olhar. Pensei em um número de telefone. Um só. Guardei o pensamento. Coloquei a mala no chão, sentei em cima dela na calçada molhada como quem vai ficar ali o tempo que precisar e tirei o caderninho da bolsa. Sempre tenho um caderninho na bolsa, hábito de professora que nunca abandonei, e que naquela noite ia se provar mais valioso do que qualquer coisa que a Viviane tinha dentro daquela casa. Escrevi uma linha. Data. Hora. O que foi dito. O que foi feito. Testemunha. Chuva fina. Calçada pública. Mala no chão. Guardei o caderninho. Levantei. Coloquei a mala no ombro. E fui até a casa da Dona Conceição. Ela tinha me visto pela janela. Abriu a porta antes mesmo de eu bater. Dona Conceição tem 72 anos, vizinha minha há 32, e é o tipo de pessoa que não pergunta as coisas certas na hora errada. Ela me olhou. Olhou para a mala. Olhou para o meu cabelo molhado de garoa e simplesmente se afastou para me deixar entrar. Vem, ela disse. Me deu uma toalha.
Um chá de erva cidreira que ela tinha sempre pronto, porque a filha dela tem insônia e ela aprendeu a deixar a água quente. O cômodo cheirava ao seu sabão em pó de sempre, aquele de lavanda, que para mim é o cheiro da estabilidade. Cada vez que sinto esse cheiro, me lembro de uma tarde de sábado, anos atrás, quando trouxe a Viviane pequena para a casa dela, enquanto o Argemiro estava no hospital com pedra no rim, e a dona Conceição lavou a blusa da menina que tinha sujado de sorvete. E a Viviane ficou encantada com o cheiro que saiu. Ela não perguntou nada naquela noite. Me mostrou o quarto dos fundos, deixou a toalha na cama, me desejou boa noite. Me deitei com a mala do lado e fiquei olhando para o teto de estuque com a pequena mancha de umidade no canto superior direito que eu já tinha visto tantas vezes quando visitava a Dona Conceição que a mancha tinha se tornado quase uma presença familiar. Pensei naquele número de telefone. Só um. E não dormi. Mas também não chorei. Não ainda. Havia uma coisa que precisava fazer primeiro. Uma coisa que precisava ser registrada enquanto a memória estava nítida e a adrenalina ainda segurava os olhos abertos. Escrevi no caderninho mais 3 páginas. Cada detalhe, cada frase, cada posição de cada pessoa naquela sala. O celular na mão do Fábio, o ângulo dos ombros da Viviane, a sequência exata das palavras. 40 anos de profissão ensinaram que a memória é confiável imediatamente depois do evento e progressivamente menos confiável depois. Eu não podia me dar ao luxo de esquecer uma vírgula. Quando terminei, fechei o caderninho, coloquei na bolsa. E aí sim, os olhos encheram. Não pela humilhação, a humilhação era só dor com plateia, aprendi isso cedo. Chorei pela menina. Pela criança que eu tinha levado no colo para a escola com febre de 38 graus, porque não tinha com quem deixar e eu não podia faltar ao trabalho, e ela ficou a manhã inteira dormindo no colchonete da diretoria enquanto eu dava aula, e fui conferir no intervalo 4 vezes. Pela adolescente que eu acordava às 5 da manhã, antes de mim, para não perder o ônibus para o cursinho que eu estava pagando com o meu salário de professora estadual, um salário que naquela época não dava para muito, que eu esticava com cálculos escritos na borda do jornal, porque não havia aplicativo nem planilha, só a conta feita à mão na borda do jornal da semana. Pela jovem adulta cuja faculdade de arquitetura eu paguei mês a mês durante 5 anos. 5 anos, 60 meses, sem falhar um único pagamento, sem reclamar uma vez, porque eu tinha prometido para mim mesma que minha filha não ia ter o mesmo começo difícil que eu tive. Essa conta eu sabia de cor. Nunca deixei de saber. O colégio particular nos 3 últimos anos do ensino médio, porque a escola pública do bairro estava em greve e eu não podia deixar o ano da Viviane escorrer. O cursinho pré-vestibular por 2 anos. A mensalidade da faculdade por 60 meses. Os materiais, as viagens de estudo, o computador que ela precisou no 2º ano do curso. Tudo somado. Mais de R$86 mil em valores da época. Hoje, corrigidos, muito mais. Isso sem contar os 8 anos em que criei ela sozinha antes do Argemiro entrar na nossa vida. 8 anos de uma mãe solo professora do estado de São Paulo, nos anos 90, quando o salário era constrangedor e a estabilidade era o único luxo disponível. Mas não foi sobre dinheiro que eu chorei. Dinheiro é contável, rastreável, justificável. Chorei pelo que não tem número. As noites que eu não dormi quando ela estava com bronquite. As discussões que segurei para não virar o tipo de mãe que briga. Os planos que eu abdiquei para que ela pudesse ter os dela. O amor que eu tinha confundido com cegueira. 38 anos ensinando outros filhos, e não soube ver o que o meu próprio estava se tornando. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Mais longa até do que a noite em que o Argemiro morreu, porque naquela noite eu tinha a certeza de ter sido uma boa esposa. Nessa noite, não tinha certeza de nada, mas tinha o número de telefone, e na manhã seguinte eu ia ligar. Antes de eu contar o que aconteceu na manhã seguinte, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você, se a sua própria filha tivesse jogado sua mala na rua na chuva, você teria ido embora em silêncio ou teria reagido na hora? Me conta nos comentários. Depois volta aqui, porque o que eu fiz no dia seguinte, ninguém esperava. Na manhã seguinte acordei com o primeiro barulho da rua. O caminhão do lixo que passa às 6h20 na minha rua,
que eu conheço pelo som há 30 anos. Por alguns segundos, quando a consciência ainda estava naquela zona turva entre o sonho e o real, não lembrei onde estava. O teto de estuque com a mancha de umidade no canto, a luz entrando pela veneziana em lâminas estreitas, o cheiro de lavanda do sabão da Dona Conceição. Aí lembrei. Fiquei parada olhando para o teto por um tempo. Depois levantei, fui ao banheiro, me olhei no espelho. Cabelo amassado de ter dormido molhado. Olhos que tinham chorado ontem à noite, mas já secos agora, com aquela leveza estranha que os olhos têm depois de uma noite de lágrimas. A mulher no espelho tinha 68 anos e o nariz um pouco avermelhado e uma expressão que eu precisei alguns segundos para identificar. Era determinação. Feia ainda, bagunçada, sem forma definida, mas determinação. Não liguei para o número naquela manhã. Esperei. Não porque tinha hesitado. Porque tinha aprendido. 38 anos de sala de aula ensinaram isso melhor do que qualquer teoria pedagógica. Que as melhores ações são aquelas que vêm depois de uma respiração deliberada, não imediatamente depois da adrenalina. A adrenalina mente. A adrenalina te faz achar que está pronto quando você está só reativo. E eu não podia me dar ao luxo de ser só reativa. A Dona Conceição fez café com leite e torrada com manteiga. Colocou na mesa sem comentário. Sentamos. Tomamos. O silêncio dela era diferente do silêncio da Viviane. Não era ausência de consideração. Era presença de respeito. A diferença entre esses dois tipos de silêncio é que um pesa e o outro descansa. Depois do café, fui até o quarto, abri a mala na cama e separei as roupas com calma. A blusa amassada no jeito errado eu dobrei como se merecia ser dobrada. A calça de tecido que tinha ficado com uma marquinha de umidade eu deixei estendida na cadeira para secar. Tratei cada peça como se tivesse importância, porque tinham, eram minhas. Então fiz o inventário do que estava na bolsa: carteira, caderninho, caneta, óculos de leitura, os remédios da pressão que eu sempre carrego, o celular com carregador portátil. Abri a carteira, cartão do banco, documentos pessoais, a foto do Argemiro que carrego há 4 anos, aquela onde ele está sorrindo em frente à casa recém-pintada, com o rolo de pintura ainda na mão. Estava tudo lá. Enquanto reorganizava a bolsa, meu dedo tocou numa folha dobrada no bolso com o zíper interno da mala. Pensei que era uma nota fiscal antiga ou algum papel esquecido. Deixei para depois. Liguei para a minha irmã Clarice em Campinas. Ela atendeu no segundo toque. Marlene, o que foi? Não sei como ela sabia, mas a Clarice sempre soube. Tenho essa irmã faz 65 anos e ela desenvolve um radar para na minha voz que francamente me intimida às vezes. Contei. Não tudo, não ainda. Não porque escondia da Clarice, mas porque eu mesma ainda estava montando o quebra-cabeça e sabia que as peças que eu tinha na mão não eram todas as peças. Contei o que aconteceu. A mala, a frase, a calçada molhada, a noite na casa da Dona Conceição. A Clarice ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Quando você vem para cá? Em alguns dias, disse. Preciso primeiro fazer uma coisa aqui. Ela não perguntou o quê. Conhece meu jeito. Os dias seguintes foram a parte mais difícil. Preciso ser honesta aqui, porque não me interessa romantizar o que foi uma experiência genuinamente dolorosa. Não houve um momento de resolução súbita, uma música tocando no fundo, uma epifania cinematográfica. Houve dias difíceis. Fiquei na casa da Dona Conceição, no quarto dos fundos que cheirava a lavanda, e tive que encarar o que eu tinha evitado encarar por meses. Talvez mais do que meses, talvez por anos. A ficha que demora a cair não cai de uma vez só. Ela vai descendo aos poucos, com resistência, e cada centímetro que desce dói de um jeito diferente. Não pela humilhação daquela noite. Já disse isso. A humilhação era só dor com plateia, e eu sei como lidar com dor pública. 38 anos de sala de aula, de reunião pedagógica onde te ignoram, de corredor de escola onde te tratam como funcionária de categoria menor porque você não tem cargo de gestão, ensinam a separar o que é dor de verdade do que é só constrangimento. A dor de verdade era outra. Era ter que aceitar que eu tinha escolhido não ver por tempo demais. Que tinha confundido amor com auto-engano. Que cada vez que a Viviane disse algo cruel e eu engoli a seco e inventei uma justificativa,
Ela está estressada, o escritório está difícil, o casamento tem suas tensões. Eu estava na prática, participando do processo de apagamento de mim mesma. Professora de história tem uma relação específica com esse tipo de revisão. A gente ensina que os grandes colapsos raramente têm um momento único de causa. São processos, são acúmulos, são decisões pequenas que se somam até que a estrutura não aguenta mais. Eu ensinei isso para centenas de alunos. Escrevi na lousa, coloquei em prova e não vi aplicado à minha própria vida até estar sentada no quarto dos fundos da Dona Conceição com a minha mala de bordo vinho do lado. Chorei no segundo dia também, no terceiro um pouco. Não com exibição, não me fazendo de coitada. Odeio esse tipo de performance de sofrimento que às vezes as pessoas fazem para convencer os outros, e principalmente a si mesmas, de que estão sofrendo de verdade. Chorei no banheiro, com a torneira aberta, sozinha. Do tipo discreto que o Argemiro nunca viu em mim, mas que existia, sempre existiu, reservado para as horas que eu realmente precisava. A Dona Conceição deixava comida quente na mesa nas horas certas e não perguntava nada. Isso foi um presente que não tem preço. No terceiro dia à tarde, fui ao banheiro. Me olhei no espelho outra vez. Pensei, você tem 68 anos. Tem aposentadoria de R$ 3.200 mensais, intacta, que você nunca precisou tocar porque suas despesas fixas eram baixas. Eram baixas porque você passou décadas sendo cuidadosa, porque aprendeu cedo que cuidado é o que separa quem prospera de quem sobrevive. Você tem cabeça funcionando perfeitamente, neurologicamente verificada, diga-se, porque você é o tipo de pessoa que faz check-up anual desde os 50 e tem os laudos todos guardados em pasta. Você tem 41 anos de história nessa casa registrada no cartório. Você tem escritura, você tem documentos, você tem memória. Você escolheu ser cega. Isso é verdade. Isso dói. Mas cegueira escolhida pode ser revertida. Fui até a cama. Abri o caderninho. E comecei a escrever. Não uma lista de mágoas, não um diário de sofrimento. Uma lista de fatos, datas, valores, episódios documentáveis. O que eu sabia, o que eu suspeitava, o que precisava confirmar. Com a cabeça de professora que passou a carreira toda distinguindo opinião de evidência, hipótese de fato, sensação de dado. A lista ficou longa, mais longa do que eu esperava. Quando terminei, fiquei olhando para ela. Havia padrão. Sempre há padrão, quando você para de olhar para os eventos isolados e começa a olhar para a sequência. Liguei para a Clarice e disse que ia para Campinas na quinta-feira. Fui. Passei uma semana lá. A casa da Clarice cheira a jasmim porque ela tem um jardim que é sua obsessão e seu orgulho, e toda vez que entro nessa casa, me sinto como se voltasse um passo atrás no tempo, para quando éramos crianças e a nossa mãe cultivava flores no quintal de terra batida da casa em Tabuão. A Clarice não perguntou demais. Me deu espaço, me deu companhia quando eu queria e silêncio quando eu precisava. Cortei o cabelo. Não um corte dramático de virada de página como nos filmes, mas cortei de verdade. O estilo que eu queria há anos, mas não fazia porque... E foi exatamente essa a pergunta que me paralisa. Por que não fazia? Não tinha motivo real. Era só mais um item da lista de coisas que eu tinha deixado de fazer por nenhuma razão boa. Comprei 2 blusas novas. Não caras, só novas. Novas, porque usar as mesmas roupas de antes me fazia sentir a mesma pessoa de antes, e eu precisava parar de ser ela. Não no sentido de fingir que a dor não existia, mas no sentido de parar de me comportar como alguém derrotado, quando eu ainda não tinha decidido ser derrotada. Caminhei pelo parque perto da casa da Clarice todas as manhãs. 6 da manhã, o ar fresco do interior que São Paulo capital esqueceu como é, o som dos pássaros que no Ipiranga a gente já não distingue do barulho de fundo. Pensei muito nesses dias, organizei, planejei, não com raiva. Raiva é uma emoção útil em doses pequenas e perigosa em excesso. Aprendi isso também, com clareza. Voltei para São Paulo diferente, não renovada de autoajuda, não com a leveza de quem solucionou tudo, diferente de quem parou de se enganar, que é, no fundo, a única renovação que vale alguma coisa. Fui à casa da Dona Conceição buscar o restante das minhas coisas.
Ela tinha guardado as sacolas que eu tinha deixado, organizadas, identificadas com post-it da letra dela. Me entregou também um envelope pardo. Você esqueceu isso aqui na primeira noite. Estava no bolso com o zíper interno da mala. Só vi quando dobrei para guardar. Peguei o envelope. Dentro tinha uma folha dobrada em 3. Reconheci o papel. Era daquele tipo gramatura mais alta que se usa para a impressão de documentos importantes, não papel de rascunho. Abri. Era uma cópia impressa de um e-mail. O remetente era o Fábio. O destinatário era um escritório de advocacia. No campo de encaminhamento, o endereço de e-mail da Viviane. Li devagar. Li 3 vezes. Depois dobrei de volta, coloquei no envelope, sentei na cadeira da Dona Conceição e fiquei em silêncio por um tempo que não soube calcular. Não tremia. Estranhamente, não tremia. Sentia aquela coisa novamente, aquela clareza fria, objetiva, que reconheci da calçada naquela noite. A clareza de quem está registrando um evento para usar mais tarde. O e-mail perguntava sobre procedimentos para a interdição civil por incapacidade cognitiva, de uma pessoa de 68 anos, que demonstrava sinais de desorientação e esquecimento frequentes. Perguntava sobre transferência de bens imóveis durante processo de tutela. Perguntava sobre prazo médio até homologação. Eles não tinham raiva de mim. Nunca tinham tido. Raiva teria algo de honesto. O que eles tinham era um plano. E eu era, simultaneamente, o obstáculo e o instrumento. Obstáculo porque ainda respirava, pensava, lembrava e mantinha o nome no papel da escritura. Instrumento porque aquele nome era o que eles precisavam para resolver o problema deles. O problema de que eu ainda não sabia a extensão total, mas ia saber. Coloquei o envelope na bolsa interna da minha bolsa nova. A que comprei em Campinas, a que não tinha história, a que era só minha. Peguei o celular. Marquei o número de telefone que eu tinha carregado na memória desde aquela noite de chuva. E liguei para o Dr. Renato Cavalcante. O Dr. Renato foi colega de faculdade do Argemiro. São Paulo, anos 70, direito numa universidade federal. O Argemiro foi para a engenharia civil depois de um semestre no direito, mas manteve a amizade pelo resto da vida. O Dr. Renato era o tipo de homem que liga todo aniversário de morte sem você pedir, que manda mensagem no Natal, mesmo quando você está bem, que não precisa de razão para manter contato, porque manter contato é o jeito que ele tem de dizer que se importa. Quando eu precisei dele de verdade, ele estava lá antes mesmo de eu terminar a frase. Eu disse: Renato, tenho um e-mail aqui que você precisa ver. Ele disse: Marlene, quando você quer se encontrar? Não foi pergunta de cortesia. Era disponibilidade real. Nos encontramos no dia seguinte, num café tranquilo perto do escritório dele. Levei o envelope. Deixei ele ler. Ele leu sem interromper, com aquela concentração de advogado experiente que lê documento como quem procura a tensão estrutural de um argumento. Quando terminou, colocou a folha na mesa. A casa está no seu nome? Sim. Você tem a escritura? Tenho o original e 2 cópias. Uma no cofre do banco, uma com a Clarice em Campinas. Ouvi um sorriso na voz dele. Não vi, porque ele estava olhando para a folha, mas ouvi. Então você está muito bem posicionada. Disse que havia mais. Contei sobre o que eu suspeitava. As dívidas do Fábio, o escritório da Viviane em dificuldades, o apartamento que eles tinham devolvido. Disse que precisava confirmar, que tinha suspeitas, mas não tinha o quadro completo. Ele disse: Você tem uma ex-aluna que trabalha com serviço social, não tem? Me parece que você mencionou uma vez. Tinha. A Tânia. Ligue para ela, disse ele. A Tânia foi minha aluna em 1994, turma do 2º colegial, escola estadual no Ipiranga. 16 anos de idade, filha de uma senhora que estava internada no hospital durante o 3º bimestre. A Tânia faltou demais naquele período. As faltas ameaçavam reprovar ela por frequência. Regra clara, inflexível. Outros professores disseram que não havia o que fazer. Eu segurei as notas dela enquanto ela conseguia os atestados de acompanhamento da mãe. Ajudei a montar a documentação que justificava as ausências. Ela passou. Reencontrei a Tânia anos depois, num evento da escola. Ela era assistente social. Me abraçou e disse que nunca tinha esquecido, não da nota, da crença de que ela merecia uma chance. Trocamos contato. Falávamos às vezes. Liguei para ela.
A Tânia ouviu o que eu tinha a dizer. Não perguntou por que eu estava me envolvendo com assunto assim. Não hesitou. Usou os canais profissionais do CREAS e confirmou o que eu suspeitava. O nome da Viviane constava em registro de consulta a uma clínica de repouso conveniada no interior. Data exata: 14 de fevereiro. Não era boato. Era papel. A clínica exigia laudo médico prévio e o custo mensal estava fora do alcance deles, o que os fez abandonar esse caminho e buscar a interdição judicial como alternativa mais rápida, mais barata, mais direta. A Tânia também me ajudou a decifrar documentos societários que eu não saberia ler. O vínculo do Fábio com a empresa de construção civil, ativo no papel, empresa inativa há mais de 1 ano, dívidas pessoais com fornecedores. E o detalhe que me fez sentar para processar: eles tinham usado o endereço da minha casa numa análise de crédito, não como garantia legal. Isso exigiria minha assinatura, o que eles evidentemente não tinham, mas como comprovante de residência e referência patrimonial. O endereço de uma casa que não era deles como se fosse. Ah, e o tablet. Semanas depois, ao revirar a mala com mais calma, encontrei o tablet velho da Viviane no fundo, encostado à estrutura rígida. Ela tinha esquecido em cima do guarda-roupa. Eu devia ter passado minha mão no guarda-roupa antes de sair, instinto de quem passou a vida recolhendo o que era seu. O tablet estava com o WhatsApp dela ainda logado. Li o que precisava ler. As conversas entre ela e o Fábio dos meses anteriores. As que eu precisava ver. As que confirmavam que o que aconteceu naquela noite não foi explosão isolada. Foi a peça final de uma estrutura que eles vinham montando há meses. Enquanto eu cozinhava o pão de forma sem casca para o Fábio e o iogurte grego para a Viviane, guardei tudo, data por data, evidência por evidência, com aquela calma que minha filha provavelmente nunca entendeu e que o Fábio certamente subestimou. Professora de história sabe que a verdade tem paciência. Ela não precisa gritar. Ela espera o momento certo e se apresenta com documentação. E eu tinha muita documentação. Existe um tipo específico de frio que você sente quando uma confirmação chega. Não é surpresa. Se fosse surpresa, seria diferente. É o frio de quando você suspeitava de alguma coisa por semanas, quando você carregava a hipótese com você para todo lugar, quando você acordava às 3 da manhã e pensava, mas e se for verdade? E aí chega a confirmação e o frio não é choque, é reconhecimento. É o frio de estar certa no pior sentido possível. O e-mail do Fábio para o escritório de advocacia de interdição civil era esse frio. O registro da consulta à clínica de repouso era mais uma camada desse mesmo frio. E quando a Tânia confirmou os documentos societários e eu entendi a extensão das dívidas que estavam sendo gerenciadas debaixo do meu telhado enquanto eu cozinhava e lavava e pagava condomínio, aí o frio virou clareza total, definitiva. O tipo de clareza que não permite mais auto-engano. Mas quero ser precisa sobre o que aconteceu nessa fase, porque é fácil contar depois como se tivesse sido uma investigação cinematográfica, linear, dramática. Não foi. Foi um processo cheio de momentos em que eu não sabia o passo seguinte, em que precisei esperar, em que tive que confiar em pessoas e aceitar que não controlava o ritmo de todas as informações. Professora acostumada a controlar o ritmo da sala de aula tem dificuldade com isso. Aprendi. Depois de ler o e-mail e de conversar com o Dr. Renato e com a Tânia, fiz o que qualquer professora de história de valor faz diante de uma tese. Fui verificar as fontes primárias. O Dr. Renato me orientou sobre o que eu poderia obter por direito próprio, como proprietária do imóvel. Fui ao cartório do Ipiranga. O cheiro daquele cartório é específico. Papel envelhecido, tinta de carimbo, um leve mofo que vem de décadas de documentação empilhada. É o cheiro de história legal, de registros que existem independentemente de qualquer versão dos fatos que alguém queira contar. Esse cheiro, naquele dia, me fez sentir em casa de um jeito estranho. Solicitei cópia da matrícula atualizada do imóvel. Me foi entregue em menos de 1 hora. Li cada linha. O imóvel estava no meu nome, apenas, exatamente como deveria estar. Nenhuma anotação de alienação, de usufruto, de promessa de venda, de penhora.
Nada que não deveria estar lá não estava. Nada que deveria não estar também não estava. Respira, Marlene. Mas eu precisava entender o outro lado, o que eles pretendiam fazer. O e-mail mencionava interdição. Precisava entender o processo, seus requisitos, seus prazos, suas vulnerabilidades, não para ter medo, para me antecipar. O Dr. Renato me explicou com a paciência de quem explica para alguém inteligente, não com a paciência de quem simplifica para alguém que não entende. Apreciei isso. O processo de interdição civil por incapacidade exige laudos médicos, requer análise judicial, tem prazo mínimo e, detalhe crucial, pode ser contestado preventivamente com documentação de capacidade plena, produzida antes de qualquer questionamento, registrada com reconhecimento de firma e data certificada. Você tem médicos de confiança? Ele perguntou. Tinha. Minha geriatra, a doutora Sandra, que me acompanhava há 7 anos. E o doutor? Renato conhecia um neurologista, um homem sério, sem vínculo com nenhuma das partes, que fazia esse tipo de avaliação com regularidade e cujos laudos tinham credibilidade reconhecida nos tribunais de São Paulo. Marquei as consultas. A doutora Sandra primeiro. Consultório dela no Ipiranga, quarta-feira à tarde, cheiro de álcool gel e aquecedor de ambiente. As plantas no canto que ela cuida há anos. O cartaz do Outubro Rosa que ela mantém o ano todo, porque, segundo ela, saúde não tem mês. Expliquei a situação sem drama. Ela ouviu, fez as anotações, realizou os testes de rotina. No final, disse com aquela secura direta que é o estilo dela. Marlene, você está bem. Clinicamente, cognitivamente, cardiologicamente. Se alguém disser o contrário, vai precisar de muito papel para sustentar isso. O neurologista na semana seguinte. Uma clínica no paraíso. Sala de espera com madeira clara e iluminação suave. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelo completamente branco, mãos firmes, o jeito de falar preciso como um laudo ele próprio. Realizou os testes padrão. Fez perguntas. Me pediu que completasse sequências, que memorizasse listas, que narrasse eventos recentes em ordem cronológica. Narrei os eventos recentes em ordem cronológica, detalhada, com datas. Ele me olhou por um segundo com algo que, se eu tivesse que nomear, chamaria de impressão respeitosa. O laudo veio 5 dias depois. Capacidade cognitiva plena. Memória dentro dos parâmetros de excelência para a faixa etária. Sem indicadores de processo degenerativo. Documento assinado, datado, com número de registro no CRM. Levei os 2 laudos ao Dr. Renato. Ele os colocou numa pasta junto com uma declaração que ele mesmo preparou. Uma declaração de plena capacidade civil, lavrada em cartório, assinada por mim, reconhecida por firma, com referência expressa aos 2 laudos médicos em anexo. Data, carimbo, registro. Qualquer tentativa de interdição que eles iniciassem encontraria esse documento como primeiro obstáculo. E esse obstáculo, tecnicamente, era uma parede. Agora, eu precisava do resto. Precisava do quadro completo. Não apenas o e-mail, não apenas o registro da clínica, não apenas os documentos societários. Precisava de tudo junto, montado, datado, coerente. Precisava de um dossiê. Montei o dossiê ao longo de 3 semanas. Com o doutor Renato orientando o que tinha valor jurídico, a Tânia ajudando com os documentos que eu sozinha não saberia interpretar, e a dona Conceição como testemunha informal de tudo que eu registrava, porque ela tinha visto aquela noite de chuva com os próprios olhos, através da janela, e estava disposta a assinar o que precisasse assinar. O tablet da Viviane me deu conversas de WhatsApp que documentavam a cronologia do plano deles. Não vou transcrever aqui porque alguns detalhes pertencem só ao processo. Mas posso dizer que havia mensagens com datas específicas, com referências diretas à casa, com discussões sobre prazos e estratégias e quando a situação estiver resolvida. As aspas são minhas. As palavras eram deles. O extrato que a Tânia me ajudou a obter, dentro dos limites legais, usando os canais profissionais adequados, mostrava o empréstimo contraído com referência ao meu endereço. Não era garantia real. Insisto nisso porque a distinção importa juridicamente.
Não havia documento meu assinado como garantia. Havia o endereço da minha casa usado numa análise de crédito como se o patrimônio fosse deles. Isso não era garantia. Era indução ao erro do credor, no mínimo. O Dr. Renato usou os termos corretos. Eu não vou usar os que estão na lista de palavras a evitar. O registro da consulta à clínica de repouso. Data 14 de fevereiro. Ano corrente. 51 dias antes da noite da expulsão. Eles tinham explorado aquela opção e descartado pela inviabilidade financeira imediata. A interdição era a rota mais barata, mais direta. O documento societário da empresa do Fábio, dívidas com fornecedores que totalizavam, segundo a Tânia pôde apurar através de consulta pública, a processos, R$ 137 mil em valores nominais, sem contar os encargos de juros acumulados nos meses de inadimplência. Os fornecedores tinham movido ações. Havia penhoras em andamento. E havia mais uma coisa, a mais importante, o testamento do Argemiro. O Argemiro tinha deixado, além do inventário principal, uma herança direta de R$ 120 mil para a Viviane, registrada em testamento particular, formalizado 2 anos antes da morte dele, num dia de dezembro em que ele tinha me pedido para ir ao mercado e ficado em casa descansando, e que eu só descobri depois do falecimento quando o tabelião entrou em contato. Esse dinheiro havia sido liberado no inventário. A Viviane tinha recebido. Eu sabia disso. O que eu não sabia, e que descobri através dos documentos societários que a Tânia me ajudou a decifrar, era que esses R$ 120 mil tinham sido usados como capital inicial do escritório de arquitetura. O escritório fundado com herança do pai, e que agora estava gerando prejuízo suficiente para pressionar a estrutura inteira. Eles tinham consumido a herança do Argemiro, e agora queriam minha casa para cobrir o que a herança não deu conta. Sentei com isso por uma noite inteira. Não porque mudasse o que eu ia fazer. Não mudava. Mas porque havia algo particularmente doloroso em saber que o dinheiro que o Argemiro separou para dar segurança à filha, aquele homem que acordava às 5 da manhã para trabalhar, que nunca faltou com nada, que deixou tudo em ordem porque queria ter certeza de que a família estava protegida, tinha sido consumido em dívidas de aparência, em ternos comprados no crediário, em restaurantes do Instagram, em uma empresa que nunca foi sólida e que eles nunca foram honestos o suficiente para reconhecer que não funcionava. O Argemiro merecia melhor. Eu merecia melhor. A casa merecia melhor. Fechei a pasta. Liguei para o Dr. Renato. Estou pronta, eu disse. Eu sei, ele disse. Já estava esperando essa ligação. Passamos uma semana preparando a notificação. O Dr. Renato redigiu com precisão cirúrgica. Aquele estilo de escrita jurídica que não é fria por falta de humanidade, mas por excesso de precisão. Cada palavra escolhida por seu peso exato. Cada referência legal citada com o número correto. A notificação comunicava a Viviane Nogueira Saraiva e a Fábio Saraiva que a proprietária plena do imóvel, situado no Ipiranga, doravante identificada como Marlene Cristina Nogueira, estava retomando a posse do bem e que eles teriam 30 dias para desocupação voluntária, após os quais seria iniciado processo judicial de reintegração de posse com todos os recursos legais disponíveis. Foi entregue por oficial de cartório. Assinado. Aviso de recebimento. Não poderiam dizer que não tinham recebido. Imaginei a expressão deles quando abriram aquilo. A Viviane com aquele sorriso de fachada que conhecia tão bem, o sorriso que ela usava para situações públicas, e o momento em que o sorriso cedeu lugar à leitura, linha por linha. A assinatura do Dr. Renato, o carimbo do cartório. Professora de história sabe que os grandes impérios não caem por derrota em batalha, caem por papelada, por documentação, por registros que existem independentemente de qualquer versão que alguém prefira contar. Eles tinham papéis. Eu tinha mais papéis, mais antigos, com mais validade. Marcaria a reunião na semana seguinte. Mas antes precisava preparar a sala. Escolhi a casa da Dona Conceição porque ela merecia estar presente e porque eu precisava de terreno neutro. Neutro no sentido legal. A reunião não poderia ser na minha casa, que ainda estava formalmente ocupada por eles até a reintegração, e não poderia ser no escritório do Dr. Renato,
porque isso os deixaria em guarda imediata. Precisava que viessem achando que era uma conversa de capitulação. Liguei para a Viviane numa tarde de quarta-feira. Usei o tom certo, não frio, não excessivamente caloroso, o tom profissional de quem quer resolver uma situação sem mais conflito. Disse que queria entregar alguns documentos pessoais que tinham ficado esquecidos e resolver a situação de forma tranquila, sem envolver mais advogados do que o necessário. Pausa do outro lado da linha. Eu a conhecia bem suficiente para imaginar a expressão dela. Quando? Ela disse por fim. Sábado às 10 da manhã, na casa da Dona Conceição. Você sabe onde é? Outra pausa. Tudo bem, ela disse. Desligou. Fiquei com o celular na mão por um momento. Pensei, ela vai trazer o Fábio, vai querer o reforço, vai chegar com a expressão de quem veio fazer um favor. Vai usar o tom conciliatório que usa quando quer parecer razoável. O mesmo que usava na escola, quando a professora chamava os pais para a reunião e ela queria parecer madura. Conheço essa filha há 41 anos. Comecei a preparar. Na sexta-feira à tarde, fui à casa da Dona Conceição com uma caixa. Organizamos a sala de jantar juntas. Ela tirou os bichinhos de porcelana da estante que coleciona desde os anos 80 para liberar espaço na superfície. E eu coloquei a pasta na cadeira ao lado da minha. A mesa era de madeira escura, sólida. O tipo de mesa que dura décadas porque foi feita para durar. Boa escolha para o que eu tinha planejado. Testei tudo. A pasta com os documentos organizados na sequência exata em que eu pretendia apresentá-los. O caderninho com as anotações da noite da expulsão, não para mostrar a eles, mas para eu ter à mão se precisasse de uma data ou detalhe. As cópias numeradas de cada documento, uma para eles, uma para o Dr. Renato, uma para o arquivo. O Dr. Renato chegou às 9h30. Tomou café com a Dona Conceição como se fossem velhos amigos, e de certa forma eram, porque a Dona Conceição é daquele tipo de pessoa que faz todo mundo sentir que a conhece há tempo. Ele se sentou no canto. Não na mesa, no canto, com a pasta dele, com a expressão de quem já viu essa cena 1000 vezes e vai assistir com a serenidade de quem não precisa provar nada porque os documentos provam por ele. Às 9h50, chequei minha aparência no espelho do banheiro da Dona Conceição. O cabelo do corte novo, a blusa nova, verde escura, cores que me assentam e que eu não usava em casa com eles porque algum motivo, que eu ainda estava decifrando, fazia com que eu me sentisse mais à vontade em roupas velhas quando estava perto deles. Como se eu, inconscientemente, precisasse ser a versão menor de mim mesma para caber no espaço que me deixavam. Não mais. 10 em ponto. Ouvi o portão. A Viviane chegou com o Fábio, como eu esperava. Ela estava com um casaco claro, o tipo de roupa que diz, estou levando isso a sério, mas não tão a sério que me arrumo muito. O Fábio veio de terno. Claro que veio de terno. O terno era a armadura dele. A declaração de que era homem de negócios, de que tinha posição, de que deveria ser levado a sério. Mas eu sabia o que estava embaixo do terno, documentado, numerado, em cópias. Entraram. A Dona Conceição os recebeu com a frieza cordial de uma senhora de 72 anos que não precisa fingir simpatia que não sente. Indicou os lugares. Sentaram. Me olharam. A Viviane com aquele sorriso de ocasiões públicas, o que eu aprendi a reconhecer como máscara. O Fábio com a postura de quem está esperando a outra pessoa falar primeiro para poder calibrar a resposta. A expressão de quem chegou preparado para administrar uma conversa difícil e sair dela com o que queria. Olhei para eles por um segundo sem dizer nada. Pensei no Argemiro naquele momento. No homem que construiu aquela casa com as próprias mãos, que acordava às 5 da manhã, que nunca deixou uma conta em aberto, que morreu tomando o café da manhã que eu tinha preparado, que ficou olhando para mim com uma expressão que eu levei meses para conseguir descrever e que hoje sei que era gratidão. Um homem que amava a filha dele com um amor sem interrogatório, sem reservas, o tipo de amor que não pede nada em troca e por isso mesmo é o mais fácil de explorar. Respirei fundo. Vou ser objetiva, disse. Porque aprendi com o tempo que palavras demais dão espaço para interpretações criativas, e hoje não queremos nenhuma interpretação. Queremos fatos. Abri a pasta. Coloquei as cópias na mesa com a serenidade de quem distribui fichas de exercício em sala de aula. Primeiro documento.
A cópia do e-mail do Fábio para o escritório de advocacia especializado em interdição civil. Data no cabeçalho. Nome do destinatário. O encaminhamento para o e-mail da Viviane. Empurrei na direção deles. O Fábio olhou para o papel. Viu o momento exato em que reconheceu o que estava vendo. A cor não saiu completamente do rosto dele de uma vez. Foi um processo de segundos, como quando um líquido esfria devagar. A Viviane não olhou de imediato. Olhou para mim. Isso é... Deixa eu terminar, disse. Segundo documento, o registro da consulta à clínica de repouso. Data: 14 de fevereiro. O nome da Viviane no campo de solicitante. 14 de fevereiro, repeti para ela com cuidado. Um dia depois do Dia dos Namorados. Você estava com o Fábio num restaurante no dia 13. Vi a foto no Instagram. No dia seguinte, você consultou uma clínica para me internar. Silêncio. O tipo de silêncio que é mais barulhento do que qualquer grito. Terceiro documento. O extrato do empréstimo com referência ao meu endereço. O endereço da minha casa usado como elemento patrimonial numa análise de crédito que não me envolveu, que não teve minha assinatura, que eu nunca autorizei. Isso aqui, disse. O Dr. Renato pode explicar melhor do que eu o peso que tem. O Dr. Renato, do canto, fez um pequeno gesto de reconhecimento. Não falou ainda. Não precisava. Quarto documento. A cópia dos processos dos fornecedores contra a empresa do Fábio. R$137 mil em dívidas. Penhoras em andamento. O Fábio abriu a boca. Fechou. Quinto documento. A declaração de plena capacidade civil. Meu nome. Data. Assinatura dos 2 médicos. Registro de cartório. Número de matrícula. Se alguém tentasse um processo de interdição contra mim, disse devagar, encontraria isso, com as datas que estão aqui, que são anteriores a qualquer ação que vocês pudessem ter tomado. Sexto, a notificação de reintegração de posse já protocolada. Número do processo. Data de entrega, 12 dias atrás. O nome do oficial de cartório que fez a entrega. Você assinou o aviso de recebimento, Viviane. Está aqui. A Viviane tinha parado de usar o sorriso de fachada em algum momento durante a apresentação. Não vi exatamente quando, foi gradual, como quando a luz vai mudando durante o entardecer e você não percebe o momento exato que ficou escuro. Quando olhei diretamente para ela, ela estava com a expressão de uma pessoa que está recalculando muito rapidamente e não está chegando a nenhum número bom. Você não pode fazer isso, ela disse. A voz saiu fina, diferente da voz dela normal. Estou fazendo, disse. Já fiz. Cada um desses documentos está protocolado, datado e registrado. Você pode verificar os números de matrícula se tiver dúvida. Mas a casa é nosso lar, minha mãe. Precisei de um segundo para processar aquela minha mãe. O tom que ele tinha agora versus o tom que tinha 2 meses atrás quando me jogou na chuva. A palavra era a mesma. O som era diferente. Havia algo ali que ainda doía. Não o suficiente para me mover, mas o suficiente para eu registrar que doía. A casa é minha, disse. Sempre foi. Você sabia disso quando jogou minha mala na calçada. O Fábio levantou. Vi a decisão se formando, a cartada da ameaça. Ele era o tipo de homem que, quando não tem mais argumento de conteúdo, muda para argumento de postura. Ficou de pé, endireitou os ombros dentro do terno, levantou o queixo. Isso não vai ficar assim. Vou contratar o melhor advogado de São Paulo. Vou contestar cada um desses documentos. Você vai se arrepender de mexer comigo. A dona Conceição, sentada no canto oposto ao Dr. Renato, não disse nada. Mas eu vi os lábios dela se comprimirem ligeiramente, o jeito que ela faz quando está segurando um comentário que sabe que não precisa dizer. O Dr. Renato abriu as mãos levemente, como quem diz, fique à vontade. Renato, disse. Você quer explicar os próximos passos para eles? O Dr. Renato explicou. Não com drama, não com o tom de quem está vencendo uma batalha, com a gentileza profissional de quem não precisa levantar a voz porque os documentos falam mais alto e mais claro do que qualquer tom de voz. Explicou o processo de reintegração de posse e seu prazo legal. Explicou o que acontece quando um processo é contestado sem base jurídica suficiente. Custas, tempo, probabilidade de resultado. Explicou a posição sólida da proprietária plena do imóvel com escritura original, laudos médicos,
declaração de capacidade registrada e documentação de uso irregular do endereço do imóvel em análise de crédito. Explicou com palavras claras, sem crueldade, sem triunfo, apenas com a clareza de quem está descrevendo a realidade como ela é. Vi a Viviane encolher enquanto ele falava. Não dramaticamente. Não houve colapso. Não houve choro imediato. Foi um encolher lento, como quando um balão perde ar devagar. A postura foi cedendo. Os ombros foram descendo. A linha da mandíbula, que sempre foi tensa quando ela estava performando confiança, foi relaxando para algo mais parecido com cansaço. Vi a cor sair do rosto do Fábio em camadas. A arrogância do terno foi a primeira coisa que foi embora. Depois foi a postura de pé. Ele sentou, devagar, como quem não consegue mais sustentar o peso de ficar em pé, fingindo que o chão não está cedendo. Vi o momento exato em que eles perceberam que a velha professora aposentada que tinham descartado na chuva, com a mala jogada no chão molhado na calçada da casa que ela construiu com as próprias mãos ao longo de 4 décadas, não era, nunca tinha sido o que pensaram. Não era fraqueza, era paciência, não era cegueira, era observação, não era esquecimento, era seleção de memória para o momento certo. O Fábio tentou uma última vez. Depois que o doutor Renato terminou de falar, ele olhou para mim. Não com raiva, percebo agora em retrospecto. Com alguma coisa que, se eu fosse caridosa, chamaria de apelo. O apelo de quem está vendo a estrutura desmoronar e ainda procura uma saída que não existe. Marlene, ele disse. Meu nome. Pela primeira vez em meses, meu nome. Não a senhora. Não silêncio. Meu nome. Não, disse. Uma palavra, sem explicação, sem suavização. Sem o tipo de qualificador que eu passara anos colocando nas minhas negativas para que soassem mais palatáveis, mais compreensíveis, mais gentis do que eram. Não. A Viviane ainda tentou uma última vez também. O choro veio finalmente. Não o choro honesto, que eu teria reconhecido, mas o choro de performance, o que eu aprendi nos 40 anos de magistério a distinguir do genuíno. O rosto enrugando de uma forma levemente exagerada, as lágrimas chegando rapidamente demais. A voz com aquela modulação de quem sabe que choro funciona. Mãe, por favor, nós não tínhamos escolha. Nós estávamos desesperados. Se você soubesse o quanto... Sei, eu disse. Sei o quanto. Está tudo documentado. Fiz um gesto para a pasta. Todos os valores. Todas as datas. Tudo o que vocês devem, a quem devem e desde quando. A documentação que tenho é suficiente para qualquer processo que o Dr. Renato considere pertinente mover, se necessário. Fiz uma pausa. Não é necessário. Porque vocês vão sair voluntariamente. E vão sair dentro do prazo. Levantei. Fechei a pasta. A pasta ficou na mesa. As cópias deles continuaram lá. Para que levassem. Para que lessem com calma. Para que entendessem, sem a adrenalina do confronto, o tamanho exato do que estava sobre a mesa. Olhei para eles uma última vez. O Fábio estava olhando para o documento da interdição com uma expressão que não soube bem classificar. A Viviane estava com as mãos no colo, o choro de performance já tendo secado, substituído por algo mais verdadeiro. Não arrependimento, ainda não. Choque. A expressão de alguém que construiu um plano sobre a premissa de que a outra pessoa era mais fraca do que era e que acaba de descobrir que a premissa estava errada. Virei as costas. Fui em direção à cozinha, onde a dona Conceição já tinha ligado a chaleira, como se aquilo fosse o final natural de uma tarde comum. Atrás de mim, ouvi o som das cadeiras movendo. Passos. A porta da frente abrindo e fechando. Silêncio. A chaleira começou a apitar. Eles saíram antes do prazo final. 23 dias dentro dos 30. Não me ligaram. Não mandaram mensagem. O único contato foi através do advogado que contrataram. Um homem que, a julgar pela brevidade das comunicações, foi honesto o suficiente para dizer a eles que não havia o que fazer. A correspondência durou 3 trocas de e-mail e terminou com uma confirmação formal de saída voluntária. O processo de reintegração de posse foi homologado 4 meses depois, por precaução legal, para garantir que nenhuma reivindicação posterior tivesse fundamento. O Dr. Renato cuidou de tudo.
Voltei para a minha casa em outubro. O cheiro dela, quando entrei pela primeira vez depois de meses, era diferente. Uma combinação estranha de ausência e presença, como quando você tira móveis velhos de um cômodo e percebe como o cheiro deles estava impregnado. Abri todas as janelas. Deixei o vento do Ipiranga entrar. Sentei no sofá de tecido gasto. Meu sofá, com as marcas que conheço. O lugar onde o Argemiro sentava do lado esquerdo e eu do lado direito, e que estava exatamente onde eu tinha deixado. E fiquei sentada por um longo tempo sem fazer nada, só existindo, na minha casa. Depois pintei a sala de terracota. Sempre quis. O Argemiro preferia branco, e eu respeitei por décadas porque amor às vezes é isso, abrir mão de uma cor. Mas agora é minha sala e minhas paredes, e eu escolhi terracota. E a dona Conceição veio me ajudar, e nos sujamos de tinta e rimos muito, e ficou bonito. O Fábio não sustentou as aparências por muito mais tempo depois de sair da minha casa. As penhoras dos fornecedores avançaram. A empresa encerrou as atividades formalmente em agosto. Sem o endereço da minha casa, sem o colchão de aparência que minha estrutura de vida proporcionava, a realidade financeira deles ficou exposta sem proteção. A sogra, aquela que me olhava como mobília velha, fechou a carteira quando os detalhes chegaram nos grupos de família. Reputação construída sobre aparências é frágil, exatamente porque depende de que as aparências se sustentem. Sei que a Viviane está morando de aluguel num apartamento de um quarto no ABC. Sei porque a Tânia me contou, sem eu pedir. Não sinto prazer nisso. Quero ser honesta. Sinto uma tristeza quieta, do tipo que fica em canto de peito e não grita, pela mulher que minha filha poderia ter sido. Mas não vou fingir que a perdoo. Perdoar é uma coisa. É uma coisa que se faz internamente às vezes, para que o peso do ressentimento não fique impregnado em você como cheiro ruim. Apagar da memória é outra completamente diferente. Eu nunca aprendi a apagar. Ela vai se virar. Ou não vai. Essa escolha agora é completamente dela, como sempre foi, na verdade. Eu nunca tive o poder de fazer escolhas por ela. Só tive, por muitos anos, a ilusão de que meu sacrifício protegia ela das consequências das próprias escolhas. Aprendi, por fim, que amor sem limite não é amor maior. É só amor sem clareza. Retomei as caminhadas matinais. Toda manhã, 6 da manhã, o frio do Ipiranga, que nos meses de julho corta, mas de uma forma que eu sempre achei honesta. Voltei ao grupo de leitura da biblioteca do bairro. Estamos lendo um livro sobre mulheres do século XIX que fizeram coisas que os documentos oficiais não registraram, e toda semana a conversa me dá mais do que esperava. Tenho jantado com a Vera toda quinta-feira, num boteco perto do metrô, onde o caldo de feijão é bom e a conversa é melhor, e onde ninguém nos olha como se precisássemos justificar existir em público às 8 da noite. Em março, viajei para o Nordeste. Fortaleza primeiro, depois Jericoacoara. Fui sozinha. E quero que você entenda o que significa ir sozinha para quem passou a vida inteira dividindo cada decisão com alguém, seja marido, seja filha. Não é solidão, é soberania. Acordei na hora que quis. Comi o que quis. Peixe fresco todo dia, moqueca, caju que eu comprei de uma senhora na beira da estrada por um valor tão pequeno que senti vergonha e paguei o dobro. Assisti o pôr do sol sozinha numa tarde em que não havia mais ninguém na praia, com os pés na água que estava mais fria do que eu esperava, e senti uma coisa que levei um dia inteiro para nomear: leveza. Você me perguntaria, talvez, vale a pena? Vale todo esse processo, toda essa dor, toda essa documentação, toda essa frieza calculada que você teve que cultivar enquanto a parte de você que ainda amava aquela filha continuava existindo debaixo da armadura? Eu diria, não é sobre valer a pena, é sobre dignidade. Dignidade não é um conceito abstrato. É uma coisa que ou você mantém ou você deixa ser tomada. E quando a tomam, e às vezes tomam, e às vezes quem toma é a pessoa que você menos esperava, você tem duas escolhas: aceitar que foi tomada ou ir buscá-la de volta. Eu tenho 68 anos e mãos calejadas de décadas de giz e caderno e mop de limpeza de sala de aula e rolo de pintura e sacola de mercado. Tenho uma memória que o neurologista chamou de excelente para a faixa etária, que eu chamaria apenas de
necessária para quem passou a vida toda precisando lembrar o que importava. Tenho uma casa de terracota e uma pasta de documentos e um caderninho de anotações e uma amizade de 32 anos com uma mulher que abriu a porta antes de eu bater. E tenho a certeza que carrego como se carrega uma escritura, guardada, registrada, válida, de que ninguém vai mais me jogar na chuva e esperar que eu não saiba como voltar. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Cada história que se reconhece na minha é uma prova de que não estamos sozinhas. Se inscreve no canal e clica na próxima história que está passando na tela agora. Ela também vai valer a pena.